Você está confuso em relação ao futuro, com a incerteza das escolhas, a bagunça das decisões, o tempo presente está muito incerto, as consequências do que você vai decidir hoje, enfim, o tempo que você está vivendo parece que não é o tempo que você gostaria de viver e parece que também não é o certo antecipar aquilo que você gostaria de viver, parece que você também deveria ser preparado, enfim. Esse assunto fica confuso, né? Isso, na verdade, é mais comum do que parece, né? Todos nós vivemos essas incertezas e essas inseguranças. Isso está muito relacionado com a importância de entendermos os tempos e as fases, as estações de Deus para a nossa vida. E esse é o assunto da nossa reflexão de hoje. Então, puxe a sua cadeira, fique à vontade. Eu sou o Alisson Ricardo, esse é mais um Sem Cortes aqui para o canal e que Deus abençoe a nossa reflexão. Pessoal, nós olhamos no livro tanto de Mateus quanto de Lucas uma passagem onde os fariseus ali numa conversa com Jesus começa a falar para eles a respeito do fato de eles pedirem um sinal e de Jesus comentar e confrontar eles dizendo o seguinte: olha, vocês olham para o tempo, sabem se vai chover ou não, vocês conseguem olhando para o céu discernir os tempos e vocês não conseguem discernir o tempo atual. Quer dizer, eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo, eles estavam vendo os milagres, as coisas acontecerem e ainda assim eles não conseguiam discernir os tempos e o tempo em que eles estavam vivendo ali, o contexto, aquilo que Jesus estava fazendo, né, e gerando ali. Aquele período em que Jesus esteve foi a plenitude dos tempos, né, onde Jesus realmente se manifestou para trazer salvação e os judeus não estavam discernindo isso. Isso nos mostra que existe a possibilidade de entendermos os tempos, de entendermos as fases, as estações que nós passamos. E Eclesiastes capítulo 3, ele tem muito a nos ensinar sobre isso. Aquele texto fala que existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí o texto continua, né? Uma poesia maravilhosa. Há tempo para plantar, para colher, né? Para sorrir, para chorar. Há tempo para todas as coisas e para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que a ideia de que a nossa vida é composta por fases, por ciclos, por estações, realmente é verdadeira. Nós nunca começamos do final, né? A gente começa por um período de preparo, depois a gente alcança o próximo nível e vai subindo degraus e alçando níveis aonde nós vamos sendo cada vez mais capazes de algumas coisas que Deus tem colocado para nós executarmos, realizarmos e assim por diante. Porém, cada uma das fases são importantes. E quando nós não entendemos essas fases, esses tempos, a gente acaba vivendo ansioso, a gente acaba esperando que algo aconteça. Essa ansiedade nos impede de agir no presente, nos paralisa, e aí a gente nem tem o futuro e também nem tem o presente, e fica um negócio bagunçado, né? Essa ansiedade de querer viver logo as coisas, isso é um grande equívoco, porque nós precisamos entender as fases, as estações, né? Eu vi esses dias um estudozinho na internet que fala das 4 estações, né? Comparando com o inverno, o verão e tal, e comparando isso com a nossa vida. E é uma simbologia legal até, né? Mas nós não precisamos entrar nesse ponto, no mérito de querer explicar essas minúcias. O que a gente precisa entender é que a nossa vida é sim, conforme Eclesiastes explica, composta de tempos, de fases, de períodos. Agora, como nós respondemos a isso? Como conhecer e entender os tempos de Deus para nós? Bom, isso não é tão fácil assim, mas nós temos algumas verdades bíblicas que nos ajudam a entender melhor todo esse assunto. Se nós olharmos para a vida de José, por exemplo, nós vemos claro o propósito de Deus na vida dele. Assim como deve ser claro para você o propósito de Deus na sua vida. Deus deseja que nós sejamos testemunhas dele. Deus deseja que nós tenhamos intimidade com ele. Percebe que aquilo que é mais importante e essencial da nossa vida, Deus deixou claro.
Muitas vezes o lugar onde nós vamos atuar, onde nós vamos ser testemunhas, né, a amplitude da nossa atuação, isso é algo que muda, que varia até de tempo para tempo. Mas aquilo que nós temos e somos em Deus, isso já está dado desde o princípio. Nós somos filhos, nós somos herdeiros dele, nós somos chamados a ser santo como ele é santo, ter intimidade, comunhão. Nós somos salvos nele e nós somos convocados a testemunhar. Agora, aonde nós vamos exercer, vamos pensar, a nossa influência maior, aonde nós vamos exercer a nossa influência como testemunha, se é no ambiente da igreja, se é, por exemplo, na faculdade, assim por diante, isso são coisas a serem definidas, né? Mas quando a gente olha para a vida de José, estava claro, meus irmãos, que em cada fase Deus estava com ele. Então, o que a gente primeiro precisa entender é que, independente da fase que você está, Deus está contigo. Agora, olha para a vida de José. Primeiro ele é abandonado pelos irmãos, vendido como escravo, e aí ele está lá servindo como escravo, e Deus estava com ele naquele período. Será que a fase onde Deus estaria com José era só quando ele se tornaria governador? Será que Deus não estaria e não estava com ele na prisão? Deus estava com ele na prisão. Deus estava quando ele era escravo. Em cada uma das fases, Deus estava com José. Então, o auge da vida de José não vai ser quando ele se torna governador. Não, mas em cada uma das fases, José é chamado a ser protagonista naquilo que Deus e no palco que Deus levantou para ele atuar. Cada uma das fases da sua vida é importante para você. E você precisa atuar e viver nelas como sendo o período em que Deus colocou você. Por exemplo, o período da faculdade é o período de preparo, é o período de estudo. E é um período onde Deus colocou sobre você para que você estude, para que você se prepare. E assim por diante. Então esse período não é um período de atuação. É um período de preparo, percebe? Você deve encarar essa fase como ela realmente é. Uma fase de preparo. E entender que essa fase foi Deus que colocou você sobre ela. Foi Deus que permitiu você estar nela. Então não queira antecipar as fases, né? E aí, então olhando para a vida de José, a gente percebe que em cada uma das fases Deus estava com ele. Agora, se a gente for um pouquinho mais lógico, a gente olhar, por exemplo, para a vida de Moisés, para a vida de Davi, existe uma lógica no processo de Deus, nas fases aonde Deus submete o homem. Sempre, meus irmãos, o próprio João Batista, o próprio Jesus, todos os homens de Deus que a gente vê, as fases de forma básica, ela é gradual, ela vai subindo níveis, de dificuldade, de provações, de passos de fé que é exigido de nós. E é um preparo, basicamente, para que a gente possa atuar cada vez mais num nível onde Deus é mais honrado, mais reconhecido e assim por diante. Se nós respondermos bem a essa fase, Deus nos colocará sobre uma próxima. A quem é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. Percebe? Então Deus nos chama para sermos fiéis na fase em que nós estamos. É importante a gente destacar isso, frisar isso, para que a gente consiga avançar na vontade de Deus. E essas fases de preparo, elas estão presentes na vida de todo homem de Deus, como eu acabei de mencionar, os exemplos bíblicos, e assim a gente vai. Então perceba, tem a ver com um preparo que o Senhor vai submetendo você, para que você consiga atuar num nível mais elevado. Mas essa fase de preparo, ela é necessária, Ela é importante para a nossa vida. Agora, para concluir, tem uma frase que ficou muito marcada. Eita, apagou ali o negocinho. Tem uma frase que ficou muito marcada no meu coração, de um pregador, chamado Jonas Madureira. Era um período que eu estava estudando muito e eu queria ter mais tempo para poder estudar a palavra do Senhor. Eu estava estudando as coisas da faculdade e tal. E ele falou um negócio que ficou muito marcado em mim. Ele falou o seguinte: a sua vida não se resume a isso. Deus te colocará sobre um momento, sobre um tempo, Haverá a próxima fase. Então, guarda isso no seu coração. Viva essa fase que Deus colocou, viva esse tempo, Saiba entender o tempo que Deus te colocou, converse com pessoas sábias,
procure um pastor, procure um irmão que tenha aí alguma sabedoria para te ajudar. E entenda, discirna, reconheça o tempo que Deus colocou sobre você e viva nele, né? E entenda o seguinte, nunca se esqueça dessa frase para concluir, né? A sua vida não se resume a esse tempo. A sua vida não se resume a esse tempo. Então que Deus nos dê essa graça de discernirmos os tempos, de entendermos os tempos que Ele tem nos colocado, para que a gente possa viver bem cada uma dessas fases e ser fiel a Deus em cada uma delas, até chegarmos na glória com Ele. Amém? Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo, esse conteúdo. Talvez fique um pouquinho redundante aí, eu acho que no meio do caminho eu acabei me perdendo na linha de raciocínio ou não, mas que você julgue aí, tá bom? Que Deus abençoe você mais uma vez. Um forte abraço e até o próximo vídeo.